Olá, estudantes da primeira série, sejam bem-vindos. Neste vídeo, vamos falar a respeito de propriedades específicas da matéria. Vamos ver? Então, vejam. As propriedades específicas da matéria, elas se dividem em propriedades organolépticas, propriedades funcionais, propriedades físicas e químicas. Mas o que são as propriedades específicas? Elas são propriedades que dão características peculiares à matéria. Dessa forma, a gente consegue distinguir os materiais, ok? Neste vídeo, nós falaremos a respeito de propriedades físicas e propriedades químicas. Então, esse é o foco do nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá. Propriedades físicas. Ponto de fusão. Passagem do sólido para o líquido, ok? Não se esqueçam disso. Aqui a gente tem um exemplo de uma indústria siderúrgica onde o metal está passando do sólido para o líquido. Ponto de ebulição. Passagem do líquido para o gasoso, ok? Quando a gente fala em densidade, densidade é a razão entre massa e volume. A água tem densidade igual a 1, o que for menor que 1, tiver densidade menor que 1, flutua, o que tiver densidade maior que 1, afunda. Com relação à solubilidade, é a propriedade que uma substância tem de dissolver a outra. Então, soluto se dissolve em solvente, certo? Condutividade, nós temos propriedades, nós temos materiais que conduzem corrente elétrica. Por exemplo, a água com sal, tá? Os metais, que a gente tem eletricidade. E nós temos outros materiais que não conduzem, como é o caso de plásticos, certo? E ainda, viscosidade, é a propriedade em que um fluido escoa no ar, tá? Então, aqui a gente tem o mel, por exemplo, e uma outra substância. Então, o que acontece, tá? Então, você pode perceber que o mel escoa com um tempo menor. Ele tem uma viscosidade maior que o outro fluido, ok? Uma tinta, por exemplo. Com relação à dureza, é a capacidade de um material riscar o outro. Então, por exemplo, o papel risca a grafite. Por isso, nós temos a escrita, certo? Então, muita atenção nessas propriedades. Ainda, maleabilidade. É a propriedade que a gente tem de transformar um material em lâminas, por exemplo, né? Então, eles são maleáveis. Ductibilidade, propriedade que o material possui em se transformar em fios. Então, a gente tem fio de cobre, fio de ouro, por exemplo, tá certo? Magnetismo, nós temos uma espécie de materiais que atraem, que sofrem atração ou repulsão. Então, você tem lá o ímã de geladeira. Por quê? Porque o ímã é atraído pelo material que compõe a geladeira e vice-versa, certo? Com relação às propriedades químicas, as propriedades químicas alteram a composição do material. Lembre-se, as físicas não alteram a propriedade ou a composição do material. Fermentação, então, é a propriedade que nós temos de transformar, né, um líquido ou uma substância em energia, por exemplo, tá certo? A efervescência libera gás para o meio, tá? Com relação à combustibilidade, é a propriedade que a substância, que o material possui em entrar em combustão, tá? Então, ele gera energia, certo? E ainda, explosividade, tem a questão da expansibilidade, né? Então, libera, ela expande e já vem um barulho na sequência, né? Então, muita atenção a essa propriedade. Corrosividade, então, é a propriedade que a gente tem, que o material possui, né? Melhor dizendo, em sofrer ação do tempo. Então, a água do ar atmosférico e o oxigênio, por exemplo. E ainda, propriedade de oxidação, que é a capacidade que o material possui de transferir cargas, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre propriedades específicas da matéria. Espero que vocês tenham gostado e até breve.